Você foi chamado para ser uma bênção para esta geração. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Então vamos lá. Olha só, quando nós nos convertemos a Jesus, nós passamos a ser uma bênção para o mundo de forma geral. Pois quem roubava já não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem mentia não mente mais, quem era violento deixa de ser violento, enfim. Você foi transformado pelo poder da cruz, pelo poder do Espírito Santo habitando em você, e você passa então a ser uma influência positiva para as pessoas que te cercam, para as pessoas que te rodeiam. Agora, é claro que para que isso pudesse acontecer na sua vida, você teve que abandonar um comportamento mundano que tinha antes, trocar as certas amizades pelas amizades certas, e você teve que renunciar a muita coisa que você estava apegado. É sobre isso que eu quero refletir com você. Nós vamos tomar como exemplo o chamado de Abraão, que é um exemplo para cada um de nós, né? Então, partindo ali do chamado de Abraão, nós vamos aprender algumas coisas muito importantes e relevantes para os nossos dias e para a nossa vida cristã. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só que promessa tremenda que Deus fez a Abraão. Porque Deus tinha um projeto a realizar, ele tinha uma bênção para todas as famílias da terra a partir de Abraão. E da mesma forma, Deus também tem um propósito para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua, e para a nossa família também. Mas, para que isso possa acontecer, precisamos permitir que Deus trabalhe em nossa vida a fim de que possamos ser uma bênção para essa geração, assim como Abraão foi uma bênção para a geração dele e para as gerações futuras, a respeito das quais Deus, então, ele faz uma aliança com Abraão. Inclusive, nós somos parte, nós somos fruto dessa aliança também, a igreja. E nós também precisamos, que é muito importante, tomar algumas decisões, assim como Abraão teve que tomar. Então, a primeira decisão que Abraão teve que tomar é romper com as influências limitantes, ou seja, para ser uma bênção a todas as famílias da terra, Abraão teve que deixar as suas influências familiares, primeiramente, e ele teria então que sair da sua parentela e também romper com as suas influências seculares, ou seja, sair da sua terra e romper então com toda a influência ali do seu meio social, cultural e religioso, para começar a viver sob uma nova perspectiva, um outro padrão, ou seja, viver no propósito estabelecido por Deus para a vida dele. Só assim ele seria uma bênção para todas as nações. Né? E Deus espera de nós a mesma atitude de Abraão, no sentido de passar a andar sob a perspectiva dele, e não a sombra das tradições culturais à nossa volta. Olha só, você e eu fomos chamados por Deus para ser uma bênção para esta geração. Mas para isso nós temos que fazer como Abraão fez, romper com as tradições, com as culturas à nossa volta. Né? Ou melhor, com tudo aquilo que é nocivo ao nosso testemunho de vida, com tudo aquilo que é nocivo àquilo que Deus espera de nós, ou tudo aquilo que vai contra, né, a expectativa que Deus tem a nosso respeito. Tá? Você e eu fomos chamados por Deus para ser uma bênção nessa geração. Então, nós temos que fazer como Abraão. Romper com as velhas tradições sociais, morais, ideológicas e religiosas para que possamos andar em novidade de vida diante de Deus. Que nos leva ao segundo ponto, que é desenvolver um relacionamento com Deus. Abraão obedeceu. Ele saiu daquela bolha que o limitava e deixou a sua terra, deixou a sua parentela, né, a sua família, ali, pai, mãe, avós, tios, sobrinhos, tudo. Menos um, né? E
a religião de seus pais para experimentar um novo relacionamento com Deus. Mas tem uma observação aqui que eu quero fazer. Isso não quer dizer que você tenha que sair, abandonar seus pais, seus parentes, mas você deve seguir as escrituras e não as culturas à sua volta. Trocar as culturas à sua volta pelas escrituras. Tá? Então é uma troca que você vai fazer. Tá? Porque, é claro, você não vai abandonar sua mãe e seu pai, que muitas vezes dependem de você ali, no sustento, alguma coisa assim. Mas você vai seguir a Deus, seguir os ditames da palavra de Deus, mesmo honrando seu pai e sua mãe, que é o mandamento. E quando Deus ele fala para Abraão deixar a sua terra, a sua parentela, isso porque Abraão ele já tinha a família dele, ele já era casado com Sara. Então, ele já podia ter uma vida independente. Então, ele deixou a sua terra e a sua parentela, ele foi para uma terra que Deus ainda havia de mostrar para ele. E Abraão, então, ele foi, mas ele levou consigo seu sobrinho, que se tornou depois um problema que eu quero compartilhar com você mais tarde. Mas, como nós estamos falando aqui no nosso segundo ponto, desenvolver um relacionamento com Deus é algo processual. É impossível você desenvolver um relacionamento com Deus mantendo aquela religiosidade antiga com você, ou você vivendo dentro daquela bolha antiga. Não, você tem que sair daquela bolha existencial que limita a visão de Deus para a sua vida, que limita o propósito de Deus para a sua vida. É por isso que Deus pede para você saia desse mundo, no sentido de romper com as tradições, romper com a filosofia, com as ideologias deste mundo, para que você possa abraçar o propósito de Deus para a sua vida, o plano que Ele tem para a sua vida. Mas olha só, amados, Abraão não tinha filhos, pois Sara, sua esposa, era estéril. E Ló, seu sobrinho, era como um filho para ele. E por isso ele acabou levando Ló consigo. Mais tarde, porém, Ló se tornou um problema para Abraão, de modo que tiveram que se separar. Ló já era adulto e já tinha também sua família, e já tinha muitos bens, como diz ali em Gênesis capítulo 13, versículos de 8 a 11, que diz o seguinte: Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus. Ou seja, Abraão tinha ali seus pastores, se tinha seus pastores é porque tinha muitas ovelhas. E Ló também tinha seus pastores, e se tinha pastores é porque também tinha muitas ovelhas. Então, Ló já podia ter uma vida independente, já não dependia tanto de Abraão. E já estava havendo assim, uma contenda por causa dos pastores, não é nem uma contenda entre Abraão e Ló, mas por causa dos pastores deles, né? Meu Deus. Mas, então ele diz assim, continuando o texto: Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. O que dá a entender, amado, que Ló ele foi para aquela região de Sodoma e Gomorra antes daquilo que a gente sabe que aconteceu, né? Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Amados, Ló, ele foi esperto, né? Talvez você também, né? Então não vamos condená-lo por causa disso. Mas ele olhou e Abraão deu essa oportunidade para ele, né? Vamos dizer assim. Ele olhou e viu que tinha um lugar lá que poderia ser muito bom para ele, para o gado dele e tal, né? Ali nas campinas, ali pro lado ali de Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou com o deserto, ou seja, Ló ficou com aquilo que era aprazível aos seus olhos e Abraão ficou com a promessa. Eu te pergunto, por que não? Abraão, então, ele seguiu seu caminho ali com Deus e Ló foi para a região ali de Sodoma e Gomorra. E nosso terceiro ponto, separar-se de tudo que te impede de andar com Deus. Ou seja, tem coisas que nos travam, que nos aprisionam a uma condição, a uma situação, a um relacionamento, e que impede o agir de Deus na nossa vida. Na vida de Abraão, Ló representava uma ligação com a velha vida, com a velha estrutura, a cultura, a religiosidade e tal. E de certa forma, muitas vezes nós também temos Lós em nossa vida, nos seguindo e nos atrasando na caminhada. Pois foi isso que aconteceu na caminhada de Abraão. Atraso por causa de Ló. Por causa desses Lós em nossa vida,
Nós ficamos presos ao mundo mesmo tendo saído dele. E o resultado é que não somos devidamente abençoados e também não somos bênção para as pessoas. Porque para que nós possamos ser bênçãos para as pessoas, nós precisamos ser abençoados por Deus, né? Precisamos adquirir a bênção de Deus para a nossa vida, para que a gente possa ser bênção para as pessoas. E para a gente ser abençoado por Deus, nós temos que romper com aquela estrutura que impede que a bênção de Deus chegue até nós. Temos que, então, nos disponibilizar inteiramente nas mãos dele, nos deixar ser moldados por ele. E então, por causa desses laws, nós ficamos presos ao mundo. Somos crentes, lemos a Bíblia de vez em quando, vamos à igreja, mas a velha estrutura, a velha influência ainda insiste em nos tornar reféns dela, ou de um passado que muitas vezes sentimos saudades. Lembra do povo de Israel? Que ali no deserto, a caminho da liberdade, a caminho da terra prometida, sentiram saudade das cebolas do Egito, sentiram saudade da velha vida do Egito. Ou seja, eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído deles. E, de certa forma, com Abraão, também estava acontecendo a mesma coisa. Abraão saiu da parentela dele, de toda aquela influência, mas ele ainda levou consigo algo daquela influência na pessoa do seu sobrinho, chamado Ló. Mas hoje, trazendo para o nosso contexto hoje, o que seriam esses lós na nossa vida? Os lós em nossa vida, podemos dizer, por comparação, que é tudo aquilo em que nos apegamos, que nos afastam do plano de Deus para nós. Quer exemplos? Quando nós sentimos saudades da velha vida, quando mantemos antigos costumes que já não fazem parte da nossa vida como cristãos, quando temos opção de ver filmes, novelas, coisas na televisão que não edificam, e se não edificam é nocivo para nós, ou tudo aquilo em que nos apegamos e que nos afastam do plano de Deus para nós. Ou quando tomamos atitudes mundanas e quando nos permitimos ser influenciados pelos dítames deste mundo. E como esse mundo, amado, tem tentado nos influenciar espiritualmente, com um relativismo teológico, vamos usar esse termo, diz, não é bem assim, não é isso que Deus disse, não é dessa forma. É como quando o diabo foi tentar Eva lá no Éden, né? Relativizou uma ordem de Deus, relativizou algo que Deus havia determinado para eles, e aí aquele casal, então, caiu em pecado, e até hoje nós sofremos consequência disso. Tá? Então, mas olha só, quando sentimos saudades da velha vida, quando nós mantemos esses antigos costumes, quando permitimos pensamentos mundanos, quando permitimos que a nossa mente se torne reféns de ideologias, de coisas que não estão consoantes com a palavra de Deus, quando tomamos atitudes erradas e permitimos ser influenciados pelo mundo, tudo isso sinaliza que ainda estamos presos à velha vida, são os lós da nossa caminhada, né? E nós não seremos bênção enquanto essas coisas fizerem parte da nossa vida. E nós só seremos bênção na vida das pessoas e para esta geração quando rompemos com esses lós em nossa vida, assim como aconteceu com Abraão. Conclusão: Abraão teve que tomar uma atitude e fazer uma escolha. Romper definitivamente com Ló e tudo que ele representava. Veja o que aconteceu em Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, olha, depois que Ló se separou de Abraão, então Deus pôde falar, dar mais revelação a Abraão. Disse assim, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o leste, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a tu e a tua descendência, para sempre. Olha, amados, Deus só pode completar a revelação, o propósito que ele tinha para com Abraão, depois que Ló se separou, né? Depois que os dois se separaram. Agora, Abraão podia estar com os olhos mais voltados para Deus, para aquilo que Deus tinha para ele. E hoje também, amados, Deus nos chama para um nível mais profundo de comunhão, de envolvimento com o seu propósito para nós. Mas temos que nos desprender desses lós que nos atrasam na caminhada da fé. Nos impedem de ver o que Deus quer nos mostrar. Lembrando que Deus só pode ampliar a visão de Abraão depois que Ló se foi. Hebreus 12, agora no livro de Hebreus 12, 1 e 2, diz o seguinte:
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Bom, Jesus é o maior desses exemplos, né? E Jesus, ele disse: alguém quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me, né? Então temos que seguir a Jesus. E olha só, Jesus, a semelhança de Abraão, ele, em troca da alegria que ele estava proposta, ele suportou as contrariedades do mundo. Jesus não se rendeu em nenhum momento aos dívidas do mundo, mano, porque ele olhava para o autor e consumador da fé. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e hoje ele está sentado à destra do trono de Deus. E Jesus venceu na carne tudo o que aprisionava o ser humano a uma condição de pecado, de depravação moral e espiritual. Jesus veio e crucificou na própria carne o pecado que eu e você cometemos. E hoje, quando nós olhamos para a cruz, nós nos identificamos com Jesus ali e somos salvos. Mas agora, algumas perguntas só para você refletir. Há algo em sua vida que te prende ao passado, ao mundo? Pense. Segunda pergunta. Você está satisfeito com o seu nível de santidade ou acha que precisa melhorar? Eu acho que eu preciso melhorar ainda. Terceira pergunta. Você está disposto a renunciar os lós que te aprisionam ao passado, ou está tão acostumado que nem pensa em mudar? Você acha que está bom do jeito que está? Reflita nessas perguntas e tome uma decisão. Amém? Deus te abençoe e que, assim como Abraão, você possa ser uma bênção também para esta geração. Jesus conta com você. Ele pagou um alto preço por você para que você pudesse ser instrumento nas mãos deles para esta geração. Eu e você. Amém? Deus te abençoe.